Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 29 de 3 de 2012. Bom, gente, pregão de ontem, pedimos desculpas, não conseguimos transmitir para vocês aí o call de abertura, tivemos problemas na transmissão. Aliás, está difícil da gente transmitir hoje, tivemos problemas em um dos nossos refletores, mas está tudo certo, tudo resolvido, vamos lá. Bom, o mercado ontem cedeu forte, tivemos um dia de queda bastante consistente, volume alto no mercado e vários ativos cedendo muito bem. Nosso mercado montou um pivô de baixa e agora ele pode entrar em tendência, tá? Então é bastante interessante que esse movimento de queda continue no mercado, é bastante interessante que a gente continue cedendo, porque a tendência, ela com certeza sempre traz boas operações para nós, tá certo? Então a gente tem que torcer, independente que suba ou que caia. É claro que é sempre bom quando sobe, porque todo mundo ganha. Mas nós aqui ganhamos quando cai também. Então é interessante sempre torcer para que o movimento continue. E é isso que a gente está esperando, é isso que a gente está buscando. Vamos ver se a gente consegue fazer boas operações, aproveitar bem essa queda. Perdão, se ela continuar. Tá certo? Vocês estão vendo aqui então o meu gráfico Ibovespa diário. Nós temos aqui então, como eu disse, o mercado cedendo forte no pregão de ontem, 1,5% de queda, 1,45%, volume alto, acima da média. E nós chegamos a montar um pivô de baixa, então chegamos a perder este ponto aqui, que era o fundo anterior. Tá? No semanal, nós demos um sinal de venda, mais um, e montamos também um pequeno pivô de baixa quando perdemos este fundo aqui. O mercado agora pode ficar bastante interessante se ele vier buscar este alvo aqui. Ó, tá? Então, perdendo a mínima de ontem, 64.819, tem alvo em 63.879. Se isso acontecer, gente, se ele perder isso aqui, a gente passa a ter alvo mais ou menos aqui nessa região, que é os 60 mil pontos, que era antes uma resistência, depois virou um suporte. Então a gente agora deve ter isso aqui como região alvo para uma possível correção. Tá? Então 60 mil pontos seria um alvo interessante para a gente trabalhar com uma correção. E vai ser muito bom se isso acontecer, porque o nosso mercado estava lá muito próximo da máxima, e tinha vários ativos aí para swing trade também que estavam muito esticados no semanal. Se nós tivermos essa correção, a gente pode conseguir excelentes entradas novas aí, pode renovar a tendência em vários ativos. E isso vai ser muito bom porque vai abrir novas oportunidades para todas as operações, day trade, swing trade, enfim. Então vamos torcer para que venha a tendência, para que continue esse movimento de queda e daí sim a gente consiga aproveitar os movimentos mais consistentes aí, tá certo? O mercado americano também ontem teve um dia de queda e ele está desenhando aqui uma possível falha de topo, tá? Isso é algo consistente. Se você olhar o gráfico semanal, você vai ver que ele está bastante afastado, está com alta volatilidade aqui nas últimas 2 semanas. E vocês podem ver que ele está precisando corrigir. A última vez que a gente corrigiu foi lá na semana do dia 18 de dezembro. Então, nas últimas semanas do ano lá, que ele corrigiu até as médias. Depois disso, nunca mais corrigiu aqui no semanal. Então já está bastante esticado, está precisando de uma correção para renovar a tendência mais uma vez, tá certo? Então, o mercado americano está com essa possibilidade. Para o dia de hoje, nós podemos ficar de olho aqui neste ponto, que é a mínima de ontem, 13.069. Então, perdendo esses 13.069, tem alvo aqui nos 13 mil pontos. E daí, perdendo os 13 mil pontos, aí sim a gente deve ceder mais forte, deve vir testar aqui então valores talvez nessa região aqui dos 12.733, que se vocês forem observar é mais ou menos aonde está a média do semanal. Então seria um bom ponto para o mercado americano corrigir. Vou torcer para que realmente isso aconteça, como eu disse, para a gente ter a tendência de volta no mercado, mandar embora essa volatilidade e voltar a fazer as grandes operações day trade que nós sempre fizemos aqui. Certo? Então vamos lá. Para o dia de hoje, nós temos notícias importantes sendo divulgadas agora às 9h30, já foram divulgadas na verdade. Tínhamos Initial Claims, que é o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, e nós tínhamos também o GDP, o GDP, que é o Gross Domestic Product, que é a sigla em inglês para o PIB, para o Produto Interno Bruto. Então nós temos a terceira prévia e nós temos também
o deflator do PIB sendo divulgado agora às 9h30, então acabou de ser divulgado. E isso pode trazer volatilidade, pode trazer movimentos mais fortes ao mercado. Vamos torcer para que isso realmente aconteça, tá ok? Então vamos lá. Recomendações de compra para o dia, poucos ativos chamando atenção para a compra. Nós temos inicialmente aí a Marfrig, MRFG3. Ontem, mesmo com a pancada que teve no mercado aqui, a Marfrig não cedeu, ela continuou forte, ela continuou se segurando lá, fechou praticamente na máxima do dia, e se romper hoje esses 11,79, passa a ter objetivo aqui na região dos 12,65. Tá? Então, interessante a Marfrig, um ativo que está bastante forte, o volume dela aumentou, e ela pode então continuar esse movimento. Lembrando que nós temos recomendação de swing trade dela desde os 11,24. Então, quem está de fora, se por acaso ela subir hoje, romper esses 11,79, você pode montar uma posição day trade e segurar uma parte dessa posição se ela continuar desenvolvendo, se fechar bem, se fechar na máxima do dia, estourar aí 2, 3, 4%. Dá para você manter parte da posição para o dia seguinte, uma vez que nós temos recomendação dela em swing trade também. Tá? Temos também a Cielo 3. Apesar da volatilidade, do book dela ser bastante complicado, o ativo continua indo lá, rompendo aqui 61,42, temos objetivo aqui na região dos 63,14, tá? Então essa é a Cielo, o código dela é Ciel3, rompendo aqui 61,42, temos objetivo aqui na região dos 63,14. Além da Cielo, nós temos também a Usiminas, e essa é uma recomendação difícil que eu escolhi fazer para vocês, mas pode ficar muito interessante, então a gente tem que fazer, apesar de ser bastante perigoso, tá? Então tem que tomar cuidado, ela caiu muito, vem de vários dias de pancada forte, então teve aqui 3,96, depois teve aqui mais uma pancada forte, mais um 15, aqui teve mais 5,8, ontem teve mais uma pancada, só que ela se recuperou, fechou acima dos 12, deixou um grande invertido, e se romper 12,18, ela pode continuar subindo. Aí tem vários objetivos, tá? Primeiro deles, 12,35, depois 12,62. E foi esses dois que eu marquei para vocês, para não gerar uma expectativa tão grande assim, tá? Então, Fabiano, dá para comprar para swing trade? Cara, eu não recomendo pelo semanal, tá? Ela voltou para a zona de consolidação dela, então pode ter sido só um pique aqui e já retornou para o movimento dela. Então eu não recomendo para swing trade não. Porém, se você montar, se ela rompeu 12,18, você fizer uma operação day trade e der certo essa operação, você pode zerar lá 75%, 80% da posição e manter talvez 20 a 25% para swing trade. Isso é possível, tá? Claro, se der certo, se romper os 12,18, se der certo a operação, tá? Temos também a OGX, uma outra operação perigosa, mas que também me chama a atenção. O ativo caiu aí lá na sexta-feira 4,5%, depois mais 2,4%, na terça-feira mais 3,47%, 3,5%, e ontem tivemos mais uma vez um dia de queda, só que ela acabou não caindo mais. Segurou aqui nos R$15, nessa mínima aqui 15,01, e conseguiu segurar muito bem aqui, o volume está alto, e ela pode corrigir um pouquinho, tá? Claro, correção só acima de 15,59 e, claro, com o objetivo aí, aqui na região dos R$16 inicialmente, eu acho que seria algo consistente para ela aí, tá? Só tome cuidado, gente, porque o ativo está levando pancada. Então, Fabiano, você está recomendando operação contra a tendência? Na verdade, não. Eu estou tentando trabalhar um repique com vocês, tá? Uma operação de retorno às médias, de repique, no diário, que a gente pode aproveitar no intraday. O ativo caiu quase 10% aí nos últimos 3, 4 dias, esticou muito. Vocês viram que ontem já não caiu, mesmo com o mercado caindo forte, ela não caiu mais. Então pode estar encontrando um ponto. Perdeu R$15, acabou tudo. Esquece tudo, a análise acabou, vamos vender e continua na tendência de baixa dela, tá? Agora, se ela se segurar aqui e romper esse 15,59, pode ficar interessante, tá? Temos também a PDG na mesma condição, PDGR3, deixou um contra-ataque no pregão de ontem com volume altíssimo e ela pode realmente continuar corrigindo, tá? Então, rompendo aqui 6,56, temos objetivo aqui na região dos 6,89, ok? Além da PDG, nós temos a Brasil Foods. Essa me interessa bastante,
recomendamos ela já no começo da semana, tem gente posicionada em swing trade nela aqui nos 36,27. Rompendo aqui esses 37,45, que é este topo aqui também, ela fica interessante com alvo aqui na região dos 38,67, tá? Se pegarem aqui nos 37,45 e der certo a operação, dá para manter alguma coisa para swing trade também, uma vez que ela está muito bonita no diário, certo? Além da Brasil Foods, essas são então as recomendações de compra. Então, além dessas recomendações de compra, vamos agora às recomendações de venda, que é o que na verdade mais me interessa, tá? Bem na verdade, não existem ativos que estejam bonitos para comprar, tá tudo feio. Só que tem alguns que já caíram muito e a gente tem que ter esses ativos na manga caso o mercado reverta, caso o mercado volte a subir. Aí nós vamos precisar ter ativos em condições de compra, em condições de repique, para a gente poder aproveitar, tá? Então por isso que eu passo para vocês esses ativos aí. Temos aqui BTOW3, tá, gente? BTOW caiu bastante, mas ainda não deu sinais de possível repique, então ela pode continuar cedendo. Perdendo aqui os 8,18, tem objetivo lá na região dos R$8, tá? Então essa é a BTOW, o código dela BTOW3. Nós temos a BVMF3 também, tá? Então tá aqui a BVMF. Ela ontem veio testar esse ponto aqui, acabou deixando um candle estranho, um gap enorme de baixa e um invertido, então a gente ficou sem saber o que ela quer fazer. Mas de qualquer forma, vale a pena continuar acompanhando se perder os 11,49. Para comprar é complicado, tá, gente? Até pode ser, se o mercado estourar para cima, ela pode até corrigir um pouco para vir aqui testar esses R$12. Mas o ativo montou pivô de baixa no diário novamente, e está vindo buscar esse alvo aqui, que seria a confirmação da falha de topo dela, a linha média. Tá? Então, perdendo o 11,49, monta um pivô de baixa, e daí passa a ter o objetivo lá na região dos R$10. Tá? Então, fica bem interessante aqui a BMF Bovespa, o código dela BVMF3, perdendo 11,49, 11,50. Né? Temos também Suzano, que a gente vinha recomendando há vários dias. Então, está aqui, SUSB5. Recomendação nossa há vários pregões, ontem finalmente cedeu, perdeu aqui os 7,96, deixou um candle forte aqui com volume alto e pode continuar caindo, tá, gente? Então, perdendo essa mínima aqui de 7,81, a gente tem um suporte aqui na região dos 7,76 e perdendo isso, vamos lá, 7,33, depois temos 7,18 e finalmente temos R$7, tá? Então essa é a Suzano, o código dela SUSB5. Além da Suzano, temos a Petrobras. Não me agrada nem um pouco a Petrobras, não gosto dela, tá? Uma consolidação enorme aqui. E o ponto dela, de verdade, é perdendo 22,59, tá? Que é onde ela perde essa consolidação aqui. Apesar disso, ela se encontra bastante próxima do fundo anterior. Chegou a perder ontem por alguns centavinhos e depois segurou. Então, se ela perder os 23,21 agora, R$23, ela passa a ter algo lá nos 22,59. Em caso de queda no mercado, o pessoal pode bater um pouco para vir testar esse fundo anterior aqui. E daí, se perder isso, sim, aí ela volta para a tendência e passa a ficar interessante, tá? Então, essa é a Petrobras, o código dela PETR4, a Petro 4, perdendo 23,21, alvo em 23, depois 22,59. Temos também a Gerdau, GGBR4, vindo de 2 dias de pancada forte aqui, perdeu o fundo anterior, montou o pivô de baixa, perdendo aqui 17,75, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$17, tá? Essa é a Gerdau, código dela GGBR4, perdendo aqui 17,75, passa a ter objetivo na região dos R$17, tá? Temos também a CSN, então está aqui a CSNA3, também montou pivô de baixa ontem, aliás, perdão, não montou pivô de baixa ontem, mas se aproximou bastante, vem de vários dias de queda, e se o mercado continuar caindo, ela pode montar esse pivô se perder aqui esses R$17,14. Fazendo isso, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$17. Dá para a gente trabalhar então até com a mínima de ontem, que é 17,24, dá mais de 1% aí, 1,5%. Perdendo 17,24, passa a ter alvo lá na região dos R$17. Essa é a CSN, tá? Temos também a Gol.
Então está aqui a Gol 4, maravilhosa a nossa operação de swing trade da Gol. Estamos vendidos aí desde os 13,80, então a posição está passando de 9% de lucro, então realmente fantástica a posição, muito interessante. E perdendo aí esses 12,33, ela deve lá buscar o nosso alvo, que é a região dos R$ 12, tá? Que foi o alvo inicial que a gente traçou para ela. Então essa é a Gol, o código dela é Gol 4. Perdendo aqui 13,80, passamos a ter alvo nela em 12,33, depois em R$ 12, tá? Temos também a Braskem, BRKM5, finalmente cedendo forte no pregão de ontem. Olha só, ela é recomendação de swing trade, tá? Ela perdeu aqui a mínima, não deu para pegar ontem 14,46, mas como ela caiu um pouquinho, dá para fazer uma entrada por day trade ainda e, se der certo, manter a posição para swing trade, tá? Alvos dela, principais alvos, 13,60, depois temos alvo aqui na região dos R$ 13, e perdendo os R$ 13, aí sim nós temos objetivo na Braskem aqui em 12,66, tá? Então fiquem de olho, Braskem, BRKM5. E finalmente temos a Gafisa voltando para o nosso call aí depois de vários pregões. A gente não vinha recomendando venda dela, apesar dela estar caindo em função do volume que era baixíssimo. E ontem tivemos uma queda com volume alto, então por isso que a gente voltou a recomendar, tá? Então perdendo aqui esses 4,54, ela passa a ter objetivo aqui em 4,38. Depois a gente tem um monte de objetivo. Vamos colocar só a última, que é 4,10, que é a mínima do ano dela, tá? A mínima anterior dela. Então essa é a Gafisa, o código dela é GFSA3, perdendo 4,54, o alvo em 4,38, depois em 4,10. Essas eram então as recomendações de venda. Vamos falar então agora dos contratos de BMF, iniciando com o café e CFU 12. Então está aqui o contrato ontem. Nosso amigo Bruno Guerra, que bom que você não comprou lá nos 60 minutos, tá certo? Tendência de baixa no diário, é complicado você apostar contra. Então tá aí, apesar de ontem ela em algum momento ter ficado interessante, está voltando para a tendência. Mas nós não recomendamos operações entre esses valores aqui, tá, gente? Corrigiu, mas corrigiu pouco, vem de uma queda muito forte. Foi um dia de queda de correção só e já voltou a cair. Então vamos focar no rompimento só do 226,30. Perdendo isso aqui, ela pode continuar desenvolvendo, tá? Temos também o milho CCMK12, que é o contrato de milho com vencimento em maio de 2012. Abrindo hoje com um gap enorme aqui o contrato de milho. Tinha alguma coisa importante para ser divulgada com relação ao milho no dia de hoje. E alguma coisa lá nos Estados Unidos, não lembro bem o que era, mas enfim, tinha alguma coisa importante para ser divulgado. E está aí o preço despencando no contrato de milho. A gente estava se aproximando de fazer isso, tá? Eu vinha falando para vocês que o contrato estava muito enrolado, que montou pivô de baixa, que estava com muita volatilidade, então estava se preparando para isso. E pode dar uma excelente operação o contrato de milho se vier perder esse fundo aqui nos 25,92. Então está aqui um ativo que está em tendência, o contrato de milho, abriu com um gap enorme, tem notícia no contrato, e agora pode ficar legal se vier perder esse 25,92. Tá? Então vale a pena acompanhar, já abriu, já está trabalhando aí na abertura com uma queda bastante consistente de 1,3%, tá? Então vale a pena acompanhar o contrato de milho CCMK12, tá? Temos aí o contrato de boi BGI H12, é o contrato de boi gordo com vencimento em março de 2012. O contrato não está absolutamente consolidado, com volume baixo. Nos contratos futuros, nos próximos contratos, não tem volume ainda também. Então o negócio é esperar. O contrato mais líquido é o V, não chegou lá ainda, está muito longe, então não tem liquidez lá também. O negócio é ficar ficar de fora do contrato de boi e tentar aguardar aí movimentos mais consistentes, tá? E temos finalmente o dólar, que é um contrato muito interessante, porém que está consolidando bastante aí nos últimos dias. Ele está enfrentando uma consolidação aqui nessa região 18,43 e aqui 18,08, mais um pouquinho abaixo disso aqui, 17,96. Então, entre esses valores é melhor ficar de fora também do contrato de dólar, está enfrentando uma consolidação de curto prazo, tá? O nosso mini índice, o código WINJ12, WINJ12, olha só que interessante, a gente já perdeu
fundo anterior, estamos indo buscar o alvo lá na região de 64.591,50. Então, a princípio, nós temos tendência no dia, o que é muito bom. Então, vamos torcer para que isso continue e que a gente consiga excelentes operações. Nós temos aí o mini índice perdendo aqui esses 65 mil pontos, já perdeu na abertura de cara, ele vem buscar 64.591, e se perder isso aqui, aí nós temos o objetivo lá na região de 62 mil pontos, pode abrir espaço para uma correção bem maior, que é o que a gente está torcendo para que aconteça, para a gente conseguir aí boas operações, tá certo? O nosso amigo Dow Jones, índice futuro americano, está trabalhando em queda aí de 0,337 a 13.013 pontos, tá certo? Não rompeu ainda o fundo anterior, está bem próximo desse rompimento, mas ainda não rompeu. Então, continuamos aguardando uma definição da tendência lá no mercado americano, ok? Então vamos ver, essas eram as recomendações que nós tínhamos para vocês no dia. Vamos dar uma olhadinha no que o pessoal pede no chat rapidamente, que nosso tempo está acabando. O Ricardo pergunta da Vale. Ricardo, olha só, a Vale, cara, eu não recomendei ela porque ela está numa consolidação enorme aqui no semanal, tá? Então, assim, curto prazo, não dá para operar antes de 43 ou 39,32. Se você falar em maior prazo, em médio prazo, nós temos consolidação entre 36,80 e 44,30, tá? Se você quiser aumentar um pouquinho mais, 44,94, e depois nós temos lá nos 34,63. Então, a Vale está absurdamente consolidada, absolutamente consolidada aqui no semanal, e fica muito difícil da gente recomendar alguma operação dentro de um ativo que está tão consolidado. E olha que no diário também está consolidada, tá? Então, de novo, muito enrolado aqui nessa região, e fica bem difícil, fica bem complicado a gente fazer alguma coisa com ela, tá? O Guerra pede a Detex. Guerra, a Detex ela é recomendação nossa no swing trade, tá? Ela tá interessante aqui, mas você precisa esperar ela montar um pivô aqui, tá? Então, operações só a partir de 11,47, ou se você quiser se adiantar um pouquinho, a partir de 11,26, tá? Eu não recomendo você montar nada antes desses valores aqui, porque ela simplesmente está consolidando. Então, observa o semanal dela, faz 2 semanas que ela está enrolada aqui. Ela pode desenvolver muito, tem um alvo enorme para cima ainda, só que o volume está baixo e ela está consolidando aqui, tá? Então, assim, entre esses valores aqui é melhor ficar de fora. O valor correto, a grande compra é 11,47. Se você quiser se adiantar, você pode tentar pegar ela a partir dos 11,26, tá certo? Então, nós temos aí a MRV. Cara, eu não recomendei venda na MRV também. Eu fiquei olhando ela uns 5 minutos ontem, mas não me agrada nem um pouco o semanal dela, tá? Tá exatamente na região das médias, muito, mas muito consolidada por aqui. Então, assim, até os R$13, cara, eu não vou recomendar nada nela, em função do semanal, tá? Vou ficar de fora, vou recomendar que vocês fiquem de fora até perder os R$13, porque está muito volátil e está muito enrolada por aqui, tá? A Zélia pergunta da Hipermarcas. Zélia, Hipermarcas nós estopamos posição ontem, tá? Então, infelizmente agora é aguardar o que ela vai fazer. Com base no que ela deixou ontem com volume baixo, não dá para dizer nada, nem compra nem venda, tá? Compras nela agora só a partir de R$13,43 e vendas talvez lá só abaixo de R$12. Nesse meio tempo aqui, deixa ela quieta, não tem muito o que fazer. Eduardo pergunta do Banco do Brasil. Horrível o Banco do Brasil ontem, horrível. Não montou o pivô de baixo que precisava montar, deixou um candle de total indecisão, com volume baixo. Gente, nada para fazer, tá? Só se perder aqui 26,60, aí ele passa a ter objetivo aqui em 26,47, enfim. Aí no semanal ele tem espaço para corrigir um pouquinho, talvez aqui até a região dos 26,60, 25,60, perdão, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Acho que é mais ou menos essa a ideia. Gente, precisamos encerrar, nosso tempo está acabando. Convido todos para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá nosso site www.interinvesteducacional.com.br e fazer o seu cadastro. Em questão de minutos você vai receber já no seu e-mail todo o tutorial e também o login e senha para acesso no curso ao vivo durante o pregão, tá certo? São todos nossos convidados para fazer um teste gratuito por 7 dias, conhecendo aí não só o curso ao vivo de Day Trade, mas também toda a nossa estrutura de Swing Trade, nossa sala virtual de Swing Trade, que é uma estrutura única no Brasil, eu tenho certeza que vocês vão adorar.
Tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente pregão. Aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais, um grande abraço. Até amanhã, pontualmente, 9h30, em mais um Código de Abertura da Interinvest. Até lá.